É, o nosso curso, ele está trabalhando a obra O que Fazer, e essa obra, ela é do Lenin. Estou meio preocupado aqui que está vermelhinha, não sei se não está transmitindo, né? Ela é do Lenin, né? E data de 1902, né? No momento anterior à Revolução de 1905 na Rússia. Né? E Lenin estabelece a polêmica, né, contra, né, as tendências direitistas, as tendências conservadoras dentro do movimento socialista, e que era, né, nomeadamente, do Partido Operário Social-Democrata Russo. Né? Vamos fazer algumas primeiras colocações, né? Esse curso, então, ele vai se encerrar, a primeira parte dele hoje, no dia 30, e a gente retorna, nós retornamos com as discussões no dia 3, às 19 horas também, e no dia 5, também às 19 horas. E aí a gente vai ter mais apresentações do curso, na verdade, desse livro. O livro é O que Fazer, e a gente, em cada dia de vídeo que a gente está transmitindo aqui, discutindo, a gente está trabalhando um capítulo, né? O capítulo de hoje é o capítulo sobre a política sindical e a política social-democrata, e aí a gente vai começar agora, então. Bem, então, o que a gente estava discutindo anteriormente era, né, sobre as polêmicas que Lenin tratava dentro da social-democracia. Mas como é que ele tratava isso? Ele tratava a partir de seus jornais, né? A tribuna que os socialistas sempre se utilizam, né? Porque por conta do próprio instrumento que possibilita, né, uma maior comunicação para a população, né, pelos jornais, né, ele fazia, Lenin estabelecia essas polêmicas com setores dentro do Partido Operário Social Democrata Russo, que são setores entendidos por Lenin como conservadores, né, como oportunistas, e eles também, né, dessa forma, por que Lenin identifica que esses setores são oportunistas, eles são conservadores dentro do movimento revolucionário? Porque eles se organizam também enquanto movimento e enquanto jornal, né? Quando se tem uma organização definida, que estabelece seus limites, atitudes e falas e posicionamentos políticos, podemos saber, né, a população, né, e dentro do próprio movimento, sabemos, né, o que cada um pensa, qual que é o programa de cada um, sabemos como cada um se porta, cada um reage, cada um age segundo, né, o seu entendimento político, né? Então, Lenin aqui, nesse momento, ele vai criticar a Rabocheia de Elo, que é a Causa Operária, que é o jornal da época, e essa tendência é uma tendência economicista, né? Tem várias pessoas lá, vários tipos de entendimento, que entendia que, na verdade, o mais importante de tudo era estabelecer um tipo de luta econômica, né? A luta econômica, se a gente for pensar, é a luta mais imediata da população e dos trabalhadores. Qual que é? A luta, primeiro, dos salários, né? Por melhores condições de vida no sentido da relação específica entre patrão, né, e trabalhador. Bem, eu vou começar aqui, tomar por base um slide aqui. Muito bem. Então, vou começar a falar sobre ter por orientação esse slide. Espero que vocês consigam enxergar e também se acompanhar por aí, né? Muito bem. Então, a grande discussão hoje, o grande tema é do capítulo 3, da política sindical e a política social-democrata, né? A gente já começa fazendo algumas advertências, né, como o companheiro Roman fez na apresentação passada. A política social-democrata aqui deve ser entendida como política socialista, né? Não a política social-democrata dos partidos social-democratas hoje, né, das rosas vermelhas, mas é a política que vem de uma ordem da criação dos partidos socialistas e revolucionários a partir dos encontros da Segunda Internacional, né, fundada por Engels, que fez com que na Rússia também fosse estabelecido, assim como nos demais países, na Alemanha, na Suíça e outros países, fossem estabelecidos partidos sociais democratas, mas na verdade são partidos revolucionários, hoje entendidos como comunistas, mas lembrando, né, cada nome é de um momento histórico, né? Comunista, se a gente entender hoje, vem depois da Terceira Internacional, fundada por Lenin, depois é seguida por Stalin, e aí a gente tem a criação dos partidos comunistas como outro tipo de nomenclatura, mas dizem respeito aos partidos revolucionários, né? Bom, muito bem. Seguindo então no slide, esse capítulo é um capítulo muito longo, ele é acho que um dos principais capítulos, e é muito denso esse capítulo, porque trata de forma muito aprofundada cada um desses pontos,
E eu vou tirar, pelo menos, uma linha mais específica, para pelo menos reduzir o debate e não ficar tão específico, em alguns pontos principais que eu negritei, mas, no geral, o capítulo da discussão sobre, na verdade, da crítica à política sindical, né, dentro do partido, na verdade, escolhi, eu vou comentar sobre eles, né, mas escolhi 3 pontos principais que eu negritei, né. No geral, né, o capital é dividido em várias partes, né, a agitação política, seu estreitamento pelos economistas, né. Nesse ponto, o Lenin ele vai falar que o Rabotchier e Martynov, como seu representante, seu político representante, ele estabeleceu um tipo de política que, né, falava que deveria se primeiro prezar-se como uma orientação política geral para que os trabalhadores fossem conscientizados no seu papel de lutar por melhores salários, né, por uma relação mais específica e que toca mais no calo, né, tem aquele entendimento geral do que daquilo que se toca mais no calo, né, deveria ser, então, melhor trabalhado pelos partidos e pela agitação política, né. E Lenin vai começar a criticar sobre isso, e a resposta que o Rabotchier dá é o seguinte, mas não é somente, então, o ponto de vista econômico que se deve defender, mas também o político, né? E aí, ele encerra esse entendimento que, na verdade, essa resposta é uma resposta muito fraca, ele vai explicar o porquê nos demais capítulos, né? E aí depois tem, como o Martino aprofundou Plekhanov, esse capítulo ele vai falar especificamente da questão da agitação e propaganda, né? Então, para aqueles companheiros aí que estão no fórum operário e tendentes, né, a organizar um tipo de fórmula, né, pelo menos uma orientação geral sobre como é que funciona a agitação e propaganda, é esse capítulo especificamente que vai tratar sobre isso, e Martino vai aprofunda Plekhanov, e isso, obviamente, é uma certa ironia que Lenin trata, né. O ponto C é a questão, né, das revoluções políticas e a educação para a atividade revolucionária, né. Aqui um certo ponto de vista que Lenin entende como deveria ser a educação para a atividade revolucionária, né. Esse capítulo é importante porque, né, define aí também um certo programa específico na conscientização para a luta revolucionária. O D é o que há comum entre o economismo e o terrorismo. Esse capítulo eu não tirei para analisar, mas é um capítulo geral que entende que os dois surgem a partir de um ponto de vista espontâneo de luta, né? O economismo é aquele que, né, entende que, na verdade, as políticas têm que ser mais concretas, mais palpáveis, né? Por exemplo, por salários, abonos salariais, coisas mais programáticas que é possível você conseguir numa vida ou em um pouco tempo, né? E o terrorismo é um tipo de entendimento, né, de que como nada está acontecendo, né, é necessário chocar, né, o sistema, chocar a população e falar que existem certos tipos de grupos que estão se opondo, né, à ordem vigente, né. Na verdade, ele vai explicar que cada um, né, é um certo tipo de compreensão primitiva de fazer política, né. Lenin vai falar que, na verdade, como aquela tese anterior, né, trabalhada com Perot, como foi a questão da conscientização, então Lenin vai partir daí e aprofundar nisso, falar que o terrorismo e o economismo são propostas da própria pequena burguesia que não tem, ela não tem certo entendimento profundo de uma disciplina, em uma certa organização, então eles entram em tipos de atividades de muita ansiedade, muito precoces, que não tem um ponto de vista de um trabalho organizado, consistente e aprofundado, né? Então, essas respostas economistas e terroristas são respostas muito na aflição, muito distinto, né, de um trabalho organizado, de um trabalho coerente e contínuo, né, que é possível ser feito. E não só é possível ser feito, como Lenin fez, e a gente teve as consequências da organização da classe trabalhadora na Rússia, né, de uma maneira muito interessante. Né? Terrorismo, a gente poderia também levantar essa questão em outras discussões, também é um tipo de luta, obviamente o Lenin não ignora totalmente, isso é muito importante colocar, mas também é um tipo de luta que aparece, né, nas ditaduras latino-americanas, né, com foquismos, esses entendimentos, e também, né, nos black blocs, essas outras coisas, né? Mas também, né, que é sempre polêmico, sempre atual, o terrorismo, né, é um certo tipo de luta que, obviamente, se opõe, se não for centralizado e organizado, né, se opõe a uma atividade mais contundente de conscientização e de politização. E aí, o ponto E, a classe operária como combatente de vanguarda pelo socialismo, né, esse daí vai falar sobre mesmo a necessidade de ter um jornal. Então, a polêmica tratada no capítulo, né, é essa crítica ao Rabotchier, né, nesse sentido mais específico da luta econômica que eles propõem,
né? E, na verdade, eles tentam sair numa formulação política que também tem que ser tido uma luta econômica e política, mas, na verdade, depois, acho que vai aparecer melhor essa questão, o outro ponto, né, a luta econômica, né, ela se limitaria, né, aquilo que era proposto à atividade sindical, né, pela sua própria luta coletiva, né, que é o seguinte, né, que se, né, um partido que se propõe, né, obviamente, se organizar a classe trabalhadora, né, organizar a sociedade, né, para uma luta específica contra um estado de coisas que é opressor na exploração e em políticas que são absurdas, como a gente hoje vê a política aqui, né, contra o coronavírus e outros tipos de políticas que retiram direitos, essas outras coisas, né, nessa situação absurda, como é que se espera e se pede para que uma organização de trabalhadores fique somente na luta específica, que é a luta econômica, né? A luta mais primitiva, né, se a gente vê, né, que é a luta, né, realmente sindical, né? A luta sindical é a luta mais espontânea, né, mais empírica que a classe trabalhadora tem, mas, obviamente, né, a classe trabalhadora, na sua evolução de consciência, né, que também produz o marxismo, obviamente tem os seus métodos e precisa utilizar desses métodos mais acabados de luta, né? E não é por aí, e a Elaine coloca essa questão, né? Aí a pergunta, né, se deveria seguir uma política sindical, né? Então já foi comentado aqui que os sindicatos ficam com as suas políticas sindicais, obviamente, né? Isso não significa que a gente não deva atuar nos sindicatos, isso é diferente, né? Mas cada campo é um campo específico e a gente não vai utilizar, né, estruturas partidárias de organização, né, para fazer uma política sindical, para replicar uma política sindical que não tem, né, finalidade política, no sentido de levar um programa da classe trabalhadora por um programa mínimo de maior direito, um programa máximo de tomada do poder, a gente não vai conseguir fazer isso por uma política miúda, uma política conservadora nesse sentido. Né? E aí acho que é importante entender, pelo menos um ponto de vista pessoal, é que o Lenin, né, teve esse entendimento amplo, né, de que estava faltando, né, na organização social como um todo, um instrumento, né, um certo tipo de organização, um certo tipo de instituto na sociedade, que levasse adiante uma política independente da classe trabalhadora, que levasse uma política realmente, né, para além, né, daquilo que já estava sendo proposto, estava sendo trabalhado pelas próprias organizações de operários, pelos próprios sindicatos, portanto. Né. Então, quer dizer, dialeticamente ele viu essa necessidade, e, portanto, por essa necessidade, e por uma necessidade também da própria política revolucionária, levar adiante, né, o programa político, né, da classe trabalhadora. E aí, os pontos, né, que eu negritei, né, que seria importante de como então seria, né, essa política revolucionária, né, e aí ele vai trabalhar nesses 3 pontos que eu selecionei, né, explicando, né, como é que seria, então, né, deveria ser trabalhado esse tipo de política para a classe trabalhadora. Bom, aqui a gente vai fazer uma pontuação específica, né, que que diz respeito muito a quem faz jornal e quem se organiza coletivamente no sentido de luta política real, né, e prática. Então, acho que esse momento é para trazer algumas questões que são importantes, né, não é que não são compreendidas, porque isso nem se é falado, né, para pessoas de fora das organizações políticas, né, a questão da agitação e propaganda, né. Então, aqui ele vai dar uma cartilha mais ou menos, que na verdade foi feita por Plekhanov, e Martynov ele vai errar, ele vai falar que a agitação e propaganda é para certos momentos específicos, e cada agitação e propaganda deveria ter, né, o seu momento oportuno para fazer, mas acho que não é isso interessante. Acho que o interessante é entender o que é agitação e propaganda. Vamos ver se a gente consegue transmitir isso, porque isso é um legado importante, pelo menos no sentido de instrumento de luta. Né? O Martynov ele é dessa ala, né, do Partido Operário Social Democrata Russo mais conservadora, né, mais economista, né, e ele também, futuramente, ele entra na ala menchevique, né, do partido, depois, né, quando se reduzem as alas, né, ele se torna a ala direita do partido, né. Plekhanov, ele é um marxista, né, ele traz várias contribuições de traduções e de estudos marxistas, na verdade, ele é entendido que ele é o pai do marxismo russo, né, só que ele, inclusive, faz parte de vários ciclos marxistas e de luta, inclusive participar da composição do Partido Operário Social Democrata Russo, mas depois ele entra, ele dá uma guinada para a direita, né? Apesar de ele trazer grandes avanços aí na teoria, né, e na prática, inclusive, né, da organização da classe trabalhadora russa, ele entra na ala menchevique do partido e é criticado por Lenin. Então, esses pontos. Deixa eu só trazer aqui. Mas nesse momento
momento, na verdade, o Lenin, que, na verdade, nas páginas 41 e 42, né, Lenin ele vai explicar, na verdade, como é que seria o entendimento correto de gestão de propaganda, né, sendo que Martynov colocava que não era para ser utilizado de uma maneira definitiva, né, sempre, né. E aí, só que Lenin vai estabelecer que não, vai falar que tem que retomar o que Plekhanov entendia como gestão de propaganda, entender que a agitação, né, né, aquela ideia de a gente trazer, né, um certo tipo de ideia, né, perante, né, alguma assembleia, ou inclusive quando se for possível, né, nas tribunas de jornais, essas outras coisas, trazer uma ideia específica respondendo, né, a um problema específico, né. No caso, por exemplo, do Black Lives Matter, que houve o assassinato, né, no começo, né, de George Floyd, a gente vai, né, trabalhar na questão de criticar nesse ponto, né, que na verdade é uma questão que comoveu todo mundo, e falar que na verdade o problema é um problema estatal da polícia e do Estado, enfim, e o Estado é racista, né, trazer esses entendimentos mais gerais, né, seria isso de agitação, né. O propagandista e a propaganda trabalham, né, várias ideias, né, e obviamente no sentido de jornalismo, né, isso se mistura, né, mas é importante dizer que a propaganda vai trabalhar mais no sentido de explicar o panorama geral. Por exemplo, nesse caso do George Floyd, nos casos de racismo nos Estados Unidos da América, a gente trabalha todo o contexto, explicar a questão do Estado, explicar a questão da polícia, né, então trabalhar todas as questões para explicar de maneira geral, né. No sentido mais amplo, né, acho que o propagandista, né, ele explica, né, o panorama geral, né, e o agitador, ele traz mais no sentido patético, né, da questão mais premente, que está mais no dia a dia, né, injustiças, né, como a lista do dia a dia, né, e a partir dessa ideia, né, falar, né, dessa injustiça, né, se rebelar. De maneira geral, como o Lenin, né, ele quer falar que, na verdade, quer trazer um sentido político para a discussão, né, e uma orientação política para as organizações de trabalhadores, para os partidos revolucionários, né, a técnica específica como isso é feito é a agitação e propaganda, né, e na agitação e na propaganda, né, e só explicar que isso é muito caro para os marxistas, inclusive a gente, hoje, né, no Jornal Fórum Operário e todos os organizações marxistas que a gente entra em contato, faz esse trabalho de gestão e propaganda, porque é um trabalho meio que ligado a uma proposta especificamente política de explicar, né, a opressão estatal, né, do Estado capitalista, né, da classe, né, operária, da classe burguesa organizada, né, em instituições formais, né, explicar, né, qual que é esse conflito existente, né, entre as pessoas comuns contra esse estado de coisas e a burguesia organizada em partidos, né. Então, a gente falou o quê? A gente falou dessa questão da gestão propaganda, que é uma fórmula de trazer a política à tona, um dos meios, né, que explica muito na prática o que significa isso, né. Portanto, apenas trazer, né, simplesmente notas, né, sobre atividade sindical, sobre acordos coletivos, sobre pretensões de melhoria de salário, é uma atividade limitada que vai simplesmente falar do assunto sindical, né. Então, a gente vê aí que, por uma já atividade específica e evoluída da classe trabalhadora russa, né, já tem conceitos já definidos de modo de atuação político, né, que aí a gente falou da agitação e propaganda, né. Essa parte das revoluções políticas e a educação para a atividade revolucionária, o que ele está falando nesse capítulo isso é muito importante, eu acho que isso tem que ser dito e é muito subentendido também, acho que de modo geral, né. O que se entende, basicamente, é que não é apenas determinados setores que a gente deve estabelecer atividade de educação política, né? Obviamente, né, para cada setor, a gente deve, né, deveria estabelecer, identificar quais são as necessidades individuais de cada um, de certo extrato social, né, sei lá, do banqueiro, do bancário, do trabalhador dos correios, enfim, né, dos professores, né, verificar o que é uma pauta individual e verificar qual que é a pauta coletiva possível e revolucionária possível, né, diante como esse setor se coloca contra o Estado, né, e aí acho que a primazia, né, de uma organização política revolucionária é identificar para cada setor, né, o que né, lhe toca mais o calo e o que a gente poderia politizar no sentido de entender essa relação de forças, né, existente entre o trabalhador e o Estado, né.
E uma questão muito importante, né, que é no sentido da conscientização, que é colocado, que é discutido, é a questão da própria forma de fazer isso, né? Geralmente, o que se diz é o seguinte, né? Ah, você tem que chegar na escola e educar o povo para, sei lá, o socialismo, ou proposta marxista, ou entendimento político da esquerda, essas coisas todas, né? Como se isso fosse o ponto final, né, da conscientização política, né? E o que o Lenin coloca é que não é apenas isso. Na verdade, por conta do marxismo, né, ser um tipo de teoria que já aponta, né, os problemas do Estado capitalista e da opressão da classe burguesa, é possível, né, pela própria denúncia, já a pessoa já entender qual que é essa relação de forças que se estabelece, né, qual que é a opressão que se estabelece. Então, a atividade própria de denúncia, né, por exemplo, a questão do George Floyd ou a questão da vacina, a gente fala assim, ó, a vacina tem que ser para todos, né, o Bolsonaro, né, os capitalistas, enfim, essa organização estatal como um todo, está negligenciando o problema. Isso, assim, é uma proposta de denúncia simples, né, mas é por ela que se estabelece a conscientização. Isso é importante, né? É uma maneira direta, e a gente não precisa ficar, né, entrando em conceitos, em teorias, que isso vai vir depois. Isso vem, né, acho que em momentos oportunos, mas de modo mais pulverizado e massivo, a denúncia consegue fazer esse trabalho já, né? A denúncia, por ela mesma, ela consegue fazer o trabalho de conscientizar a população, né? E fazer com que a população comece a gostar de denunciar essas opressões e participar da atividade, né, política, né, da defesa dos trabalhadores, né? Então, isso é importante dizer, né? A denúncia, né, como um trabalho político, ela tem que ser colocada em primeiro lugar do que tão somente, né, o que se dizem na academia, que não, alguém tem que chegar lá na escola pública, por exemplo, e ensinar a população de alguma coisa. Sabe por que isso é problemático, né? E a gente tem na própria denúncia, pela forma mesmo de entendimento de mundo, né, de oposição, que a própria denúncia consegue satisfazer esse problema da conscientização de maneira bem direta, né? E obviamente, né, com o tempo, né, nas próprias organizações operárias, né, que é a própria escola do marxismo, né, as pessoas vão entendendo, tomando contato com a teoria, né, no segundo momento, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que ser feita é estabelecer, né, a denúncia como a denúncia, né, contra os capitalistas, contra o Estado capitalista, como a programa político de primeira ordem para uma organização de trabalhadores. Essa questão da classe operária como vanguarda do socialismo, né, é aquela ideia, né, que o Lenin estava falando de que é necessário ter uma organização na sociedade para além dos sindicatos, né, que consiga fazer o próprio trabalho de politização por ele mesmo, né, um trabalho independente, né, um trabalho próprio de politização da classe trabalhadora, porque os elementos que existem na sociedade não dão conta disso, como a gente discutiu aí. O sindicato ele é limitado, né, então não dá para depositar os esforços e as esperanças do sindicato, né? Muitas vezes a gente vê o seguinte, mas o sindicato não faz nada. Ainda bem que ele não faz nada, porque não é a tarefa dele fazer nada. Agora, da esquerda é necessário cobrar, porque é a esquerda que deve trazer um problema político para os trabalhadores. Se ela não faz isso, se ela não faz isso, a gente sabe, né, por que a esquerda está paralisada hoje, porque realmente ela não faz isso. Bom, tem essa questão. Essa questão é importante, e isso está nesses elementos de politização, né? Que Lenin coloca, né? Como o problema do Lenin é a questão política, não econômica, não salarial, então é necessário também ter esses instrumentos, né? A gente disse, né, que os instrumentos primeiros, né, estariam dentro de certas movimentações específicas, táticas específicas de agitação e propaganda, né? A gente viu um assunto, portanto, muito específico, né? Mas o que estabelece, né, esse canal de denúncias que vai materializar a agitação e propaganda e outras questões, é o jornal, né? E o jornal, por ele mesmo, por ele ser um jornal, né, ele vai atingir todo tipo de classe. Aqui o Lenin ele vai trabalhar a questão dos liberais, né, porque tinha uma tese dos economistas, né, da Rabotay e Yellow, que deveria simplesmente, né, se voltar para a classe trabalhadora, né, ao trabalho político, para os trabalhadores, por exemplo, né, para os operários. Né. Daí ele fala, não, a questão da revolução é uma questão da sociedade, né? Mas aí a resolução prática desse problema, né? Se a questão da revolução é uma questão social,
Mas como é que vai fazer isso, né? Como é que a gente, portanto, vai conversar e trazer a denúncia e trazer, né, essa conscientização direta, né, para todas as classes, né? Qual que é a resolução prática, né? O jornal. O jornal, ele consegue, portanto, entrar em todos os tipos de estratos, né? E lembrando que naquela época, o Lenin, ele está falando que para trazer, inclusive, os liberais para se aproximar do jornal, né? Lembre-se que, quando ele fala dos liberais, e isso é um ponto que deve ser discutido depois, mas os liberais daquela época, aqueles que queriam a democracia. Lembrando que a gente estava, que o Lenin estava, né, naquela época, em 1902, no regime czarista, né, até 17, né. Então, os liberais queriam a democracia, minimamente, né. Então, mas aí o Lenin, ele vai falar, os liberais querem a democracia, mas os comunistas, eles querem mais que a democracia, eles querem uma democracia real, né. Os liberais querem apenas a democracia burguesa, que a gente sabe, mas os socialistas, eles não devem ficar atrás. E note uma questão importante aí, né? Quando o Lenin começa a discutir sobre isso, sobre a questão dos liberais, ele fala o seguinte, que os liberais, eles vão levar uma luta adiante, porque eles são liberais, eles querem se opor à autocracia, porque a autocracia, obviamente, vai impedir os empreendimentos burgueses, mas esses liberais, eles não têm, né, essa ânsia, né, eles não têm esse apelo, né, porque quem vai fazer as coisas não são os liberais, essa pequena parte da população, né, vão ser os operários, né, como foi na Revolução 17, a primeira revolução. Quem conduziu foram os operários, né. Aí o Lenin falou o seguinte, quem que deve conduzir, né, pelo menos para a democracia ou para o socialismo, são os próprios trabalhadores. Os liberais não conseguem fazer nada. Mas o que a gente tem hoje em dia, né, e isso é uma crítica, obviamente, né, a gente faz uma discussão bem ampla, né, mas é uma crítica ao tipo de frente amplismo, né. O frente amplismo que a gente tem hoje no Brasil é a esquerda, quer dizer, os trabalhadores em tese, pelo menos a setor mais político, né, sendo liderado pelos direitistas, ou pelo menos direitistas nacionalistas, os burgueses nacionais. Quer dizer, por não ter uma política própria de vanguarda, né, socialista, né, a esquerda, ela é levada por esses liberais, que aí o Lenin fala, não, é o oposto, a vanguarda da sociedade do século XIX, XX, XXI, a vanguarda para trazer uma sociedade mais democrática, né, até socialista, tem que ser os trabalhadores, e vai ser por ela que Lenin vai estabelecer todo esse tipo de tese aí e colocar em prática, né. Então, ele fala da questão do jornal, né, o jornal é a tribuna popular mesmo, e acho que já estou encerrando mesmo, e muito porque, né, o jornal consegue ter essa capacidade de estabelecer o contato com todos os setores possíveis, né, da sociedade para levar uma pauta adiante, né. Não é só os trabalhadores que sofrem com o Estado capitalista, a pequena burguesia também sofre, né, em certo ponto, né. Ela é mais complicada no sentido ideológico da gente conseguir convencer, mas também sofre, então é importante trazer alguns elementos, né, intelectuais para isso, né, e estabelecer, portanto, né, a conversa, né, para toda a sociedade, né, só que isso para que isso seja feito, é necessário ter um andaime, né, é necessário ter uma plataforma que isso seja possível, né. Hoje a gente tem, né, o Facebook, o Instagram, essas coisas, são problemáticas no sentido político, a gente sabe por quê, se vocês quiserem comentar depois, mas ainda o jornal continua sendo, né, esse tipo de ferramenta, porque para trazer essas ideias de denúncia, né, continua sendo o jornal físico, o blog, os online, né, e, se for possível, né, nas redes sociais, muito limitadamente, mas ainda continua essa questão, acho que aberta, pelo menos no sentido de uma luta mais vigorosa, como Lenin propõe, como os revolucionários propõem. Eu acho que é isso, eu já acho que passei do tempo, mas aí, pelo menos no sentido mais geral, né, se for possível, eu coloquei algumas perguntas, mas aí vou abrir para os comentários, se ninguém comentar nada, a gente começa discutindo essas questões. Bom, é isso, obrigado.